Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje nós temos uma palestra muito importante para você. A palestra da deputada federal Luciene Cavalcante, que fez no programa da Pública Central do Servidor. Você não pode perder o tema servidores públicos e governo. Vamos lá? Muito obrigada, Gossi. Quero, na sua pessoa, cumprimentar todo mundo que está nesse encontro, nessa reunião tão importante, que vai construir esse ano de lutas. Esse ano é um ano muito estratégico para os servidores públicos, para os serviços públicos, porque é um ano eleitoral, é um ano onde a gente vai poder fazer uma discussão que vai discutir as cidades, as políticas municipais. Então, ele é um ano que a gente aqui vai ser muito forte de atuação no primeiro semestre. Então, a gente tem muita pressa, muita urgência para poder discutir os projetos importantes para os serviços públicos, porque como é um ano eleitoral, aqui costuma trabalhar mais no primeiro semestre. Então, para a organização da nossa luta, esse é o primeiro dado extremamente importante. Um segundo ponto é que a gente tem aqui várias matérias, como você mesmo já apontou, que estão em andamento, como a regulamentação da 151 da OIT, a gente tem a PEC 32, que segue na mesa do presidente Lira, a gente tem também todas as mesas de negociações, com todos os problemas que você apontou, de não ainda chegarem nos estados, nos municípios, da gente não ter propostas mesmo concretas para os serviços públicos. E eu vou dar um exemplo da dificuldade que a gente tem tido aqui. Ontem, a gente ficou aqui em votação até às 11 horas da noite. E a gente votou o relatório do deputado Mendonça sobre a reforma do novo ensino médio. E essa reforma, além de todas as questões pedagógicas que ela traz em si um ataque frontal à concepção do trabalho do professor, do trabalho docente, porque ele novamente legaliza o notório saber. Então, a gente conseguiu ontem no relatório avançar em várias questões, em vários pontos. Mas nesse ponto, que era um ponto crucial para a nossa concepção, para a nossa defesa da profissão, do profissionalismo, do que é ser professor no Brasil, a gente não conseguiu avançar. E esse não avançar nessa questão não é à toa. Ela não está descolada de toda um lobby extremamente forte, organizado, que existe aqui no Congresso Nacional, que existe todo mundo que defende e está em luta nos movimentos sindicais, sabe? Que é o lobby das fundações, das organizações sociais que querem o fim do serviço público, que querem a privatização, que querem poder cada vez mais capitalizar o serviço público. Então, esse é um sinal do tamanho da dificuldade que a gente tem enfrentado aqui no Congresso Nacional. E dentro dessas lutas que a gente tem feito aqui, tem duas lutas que a gente considera que são estratégicas e que a gente está, junto com a pública, junto com outras entidades também do funcionalismo público, que a gente está trabalhando com muita força, que é a questão dos efeitos da LC 173,
que é o congelamento dos 583 dias de todos os servidores públicos. A gente entende que é estratégico a gente poder descongelar esse tempo, porque, veja, num cenário onde a gente não tem recomposição da inflação, no cenário onde a gente não tem aumento real, no cenário onde a gente não tem os planos de carreira estão defasados, ou muitas carreiras já estão com subsídios. Nesse cenário, a gente não conseguir descongelar esses 583 dias significa mais um ataque, significa uma nova reforma na prática da Previdência, que a gente vai ter que trabalhar quase 2 anos a mais para poder ter os mesmos direitos do plano de carreira. Então, essa é uma luta que a gente tem feito com muito afinco. É o primeiro projeto que a gente protocolou aqui desde quando a gente chegou, que é o PLP 21, e do ano passado a gente conseguiu fazer uma mobilização muito forte para que ele fosse aprovado nas 3 comissões. Então, ele foi aprovado na Comissão de Administração e Serviços Públicos, ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão dificílima da gente conseguir passar qualquer projeto em defesa dos serviços públicos, e conseguimos também aprová-la na Comissão de Constituição e Justiça. E ele está pronto para votar, ele está aqui já na mesa do presidente Lira para ser pautado. E o nosso trabalho agora, qual tem sido? A gente tem 3 etapas que a gente precisa fazer, né? 3 metas. A gente precisa que o relator, que o presidente Lira vai escolher do nosso projeto, seja um relator que defenda os serviços públicos, porque a gente vai votar o relatório dele, né? É um novo relatório, então ele pode mudar tudo, e aqui o que tem mais é golpe contra os serviços públicos. Então, isso é algo que a gente tem dialogado muito com os líderes partidários, com o próprio presidente Lira, para que seja uma pessoa que a gente vá trazer do movimento, um deputado ou uma deputada do movimento em defesa dos serviços públicos. A gente precisa convencer os líderes partidários que esse projeto precisa entrar em pauta, porque isso é decidido na reunião de colégio de líderes, e a gente precisa ter quase 300 votos para que ele seja aprovado. Então, e a gente quer fazer isso nesse primeiro semestre, porque a gente, como eu falei no início, é um ano menor, é um ano eleitoral, então a gente sabe que no segundo semestre essas chances serão menores. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande. Eu tenho montado uma frente de parlamentares de diferentes partidos, do PP, do próprio PL, eu tenho conversado, para mostrar para os líderes partidários, para mostrar para o próprio presidente Lira que isso é uma política de Estado. Defender os serviços públicos é defender a democracia, é fortalecer a democracia, e tem que ser, sim, uma política de Estado, não pode ser visto como algo político partidário, como uma forma de reduzir a importância do que significa o serviço público dentro do Estado democrático de direito. Então, a gente tem feito esse diálogo, a gente conversou, inclusive, com a senadora Dorinha, que é uma pessoa extremamente influente também, trazendo ela para essa luta, e a gente está nesse movimento. Então, e é muito importante, né, que a mobilização de todo mundo, que todo mundo continue nessa luta para a gente fortalecer e poder avançar nisso que é algo de justiça, né? Essa semana mesmo, Gose, na segunda-feira, eu estive junto com o deputado Carlos Gianazzi, visitando o novo presidente do Tribunal de Justiça, levando a pauta dos servidores do Judiciário, pedindo os reajustes, os planos de carreira, a valorização nos vales, enfim,
E falamos dessa luta com relação ao descongelamento. E ele se posicionou com relação a essa luta do descongelamento, que também entende que é fundamental que isso seja feito. E o nosso projeto, do jeito que ele chegou aqui no plenário, ele garante não só o descongelamento, mas o pagamento, ele autoriza o pagamento retroativo, que hoje tem uma trava, mesmo para os servidores das forças de segurança ou da saúde, não pode fazer o pagamento retroativo porque é proibido. Então, a gente tira essa trava para todos os servidores. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui fundamental. Um outro trabalho é a revogação da reforma da Previdência. A gente precisa colocar essa matéria em pauta. Nenhum direito do trabalhador do serviço público foi mais atacado do que os nossos direitos previdenciários. E o que é o direito à aposentadoria, se não o nosso direito a uma vida plena, a uma vida em abundância, a gente ser dono do nosso tempo aqui nesse planeta, que a gente sabe que é um tempo limitado. E a gente poder chegar a esse direito, que é o direito a se aposentar, com saúde. Então, e durante, né, desde 1998, a gente passa por reformas sucessivas que vão retirando os nossos direitos, vão majorando as idades mínimas para a gente se aposentar, sobretudo para nós mulheres dos serviços públicos. Nós fomos mais atacadas do que os homens dos serviços públicos. Nós estamos no mês de março, mês onde a gente reafirma os nossos direitos das mulheres, né, por igualdade. Então, a gente precisa fazer essa revogação da reforma da Previdência. E dentre os absurdos que a gente tem a bitributação. É o confisco. Então, a gente passa a vida toda pagando a Previdência social, né, contribuindo para a Previdência, e a gente se aposenta e continua pagando. Né? É a jabuticaba brasileira dentro do nosso direito previdenciário. Não há no mundo uma situação como essa. E chegando ao ponto do que chegou a reforma de 2019, que é confiscar, inclusive, quem recebe um salário mínimo, autorizado na Constituição, esse ataque à dignidade do servidor público. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando de forma incessante, de várias formas, várias iniciativas. Nós temos 2 PECs aqui na casa que vão falar sobre esse tema, que vão trazer essa discussão aqui para o parlamento. A gente tem as discussões no STF, a gente já falou com mais de 8 ministros, tentando convencê-los, porque também essas as ADIs, estão lá, estão tramitando. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, esse prazo ainda está correndo, ele ainda tem o prazo para poder fazer as vistas, mas a gente tem conversado com todos os ministros, pedindo agenda, fazendo esse trabalho de convencimento, e nós estamos já com 3-1. Isso é muito importante. A gente já teve 3 ministros que falaram que é inconstitucional esse confisco dos servidores públicos aposentados e pensionistas. O ministro Barroso foi o ministro que foi contra, e mesmo com ele a gente já fez 2 reuniões, porque ele também pode mudar ainda o voto dele. Então a gente tem feito esse trabalho de diálogo lá no STF, aqui no Congresso, né, como eu falei, colocando a pauta em defesa dos serviços públicos como uma política de Estado, portanto, dialogando sim com todos os partidos, com todas as representações aqui dessa casa, para problematizar essa situação. Porque esse lobby que existe aqui dentro dessas fundações, das empresas, quererem privatizar, sucatear, precarizar todas as nossas relações de trabalho através de contratações. Eu vou dar mais um dado, gente.
do censo escolar desse ano. Não sei se vocês viram o nível de contratos temporários no serviço público. No estado de São Paulo, chega a quase 50%, 50% da rede estadual e também dos municípios, elas não estão com concurso público. Isso que é um mandamento constitucional, que todas as carreiras de todos os serviços públicos deveriam ser por concurso público, o acesso a essa função, a esse cargo. E em Minas Gerais chega a 70%, mas isso é no Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem na saúde a mesma situação, o avanço das ONGs para fazer a prestação do serviço. Então, a gente precisa, ao lado dessas lutas nossas que são constantes, né, e são históricas, como no caso da revogação da reforma da Previdência, como no caso agora da LC 173, que a gente tem feito uma movimentação extremamente significativa, e quero dizer que a movimentação das entidades, das confederações, da pública, aqui no Congresso, com relação especial 173, tem sentido muito efeito. Porque, por exemplo, ontem mesmo eu entrei com um deputado de Minas Gerais do Podemos, me procurou para falar dessa pauta do Descongela, que ele quer entrar porque ele foi procurado pelas entidades, pressionado, convencido, e ele não estava sabendo dessa pauta, e agora ele já entrou também nessa luta. Então, é desse jeito, é um trabalho que é mais moroso, porque a gente precisa fazer esse diálogo mais amplo, é diferente das comissões, que a gente tinha um número menor de deputados, mas mesmo nas comissões, como foi no caso da Comissão de Constituição e Justiça, a gente conseguiu tirar a obstrução do Partido Novo. Veja, e também foi com o diálogo, foi também com a pressão das entidades, foi com o nosso trabalho também de convencimento e articulação, assim como na Comissão de Finanças e Tributação, a gente conseguiu tirar a obstrução do Partido PL, do Partido Liberal. Então, são pautas que, com o nosso trabalho, com a nossa insistência, a gente tem sim um espaço para poder avançar. Então, junto com essas lutas que são históricas, junto, gente, não tem como a gente falar da nossa vida funcional sem a gente ter condições efetivas, seja de trabalho, seja de valorização. O município de São Paulo hoje está com greve decretada em todos os serviços públicos municipais. Porque, veja, o prefeito mandou uma proposta de reajuste geral de 2,16. Até o Rio de Janeiro foi melhor. Mandou uma proposta de 5%. Pelo menos cobre, não é nem aumento, né? Cobre só a inflação do último período. Então a gente precisa lutar e trazer essa luta aqui para o governo federal, para o Ministério de Gestão e Inovação, fazer essa cobrança através das mesas de negociação, através de levar para os territórios essas discussões. É fundamental, a gente tem feito esse trabalho junto com a discussão do fortalecimento do concurso público. Da gente ter mais servidores concursados das nossas carreiras, porque isso também impacta nas contas das nossas previdências, enfim, toda a lógica do serviço público. Então, essas têm sido as nossas lutas aqui, o nosso compromisso. A gente está de novo na Comissão de Administração e Serviços Públicos, na cadeira de titular, representando o meu partido. Eu estou lá fazendo esse trabalho, estou também na comissão, na CMO, Comissão Mista de Orçamento, e isso também foi uma conquista, a primeira vez que a gente tem uma cadeira nossa lá, organicamente comprometida com os serviços públicos, e lá na Comissão Mista de Orçamento
vou fazer a defesa e vou fazer a luta para que o orçamento seja um orçamento que vá dar conta das nossas lutas que são históricas e também estou na comissão de educação. A gente até vai fazer uma audiência junto com o senador Paim, falando da situação dos servidores, aí, especificamente da educação aí do Rio Grande do Sul, no mês que vem. O que aconteceu? Ela foi apensada, mas o que vale são os relatórios, porque aqui o sistema de votação na Câmara, eles são diferenciados. A gente nunca vota os projetos, a gente vota sempre o relatório. Por isso que, assim, além da gente ter um autor de projeto que seja comprometido, a gente tem que ter lá na ponta o relatório, o relator, que é quem vai fazer o voto para ser votado. E o que acontece? O texto que está aprovado, que chega aqui, é o nosso. É o nosso texto, é o texto que diz, vai descongelar para todos os serviços, todas as carreiras, todos os níveis do Brasil inteiro e vai autorizar o pagamento retroativo. Então, ele foi apensado, porque como a gente tem vários temas, vários PLs que estão nessa projeto de lei, que são dentro dessa temática, eles ficam todos reunidos. Aí o mais antigo é que leva a numeração, a cabeça lá, mas a gente fez toda uma articulação, um convencimento, enfim, um trabalho, né, imenso ano passado para que o que fosse votado e mantido fosse isso, garantindo a isonomia entre todas as carreiras, todas as funções dos serviços públicos e ainda essa autorização do pagamento retroativo. Então, é isso que vale. Agora, por isso que a gente está nesse novo momento de que o relator escolhido, indicado, que quem indica é o presidente Lira, é uma competência privativa, do presidente da mesa, da Câmara Federal, de indicar o relator. Então, por exemplo, veja o que aconteceu na reforma do novo ensino médio. O governo mandou um projeto, aí, quando chegou aqui, o Lira foi lá, indicou quem o relator, que foi o deputado Mendonça, que foi a pessoa, foi o ministro do Michel Temer, que fez a reforma do ensino médio. Ou seja, foi o golpe. Então, o trabalho. Então, a gente sabe, né, o que é esse congresso, a gente sabe com quem a gente pode contar. Então, a gente tem feito esse trabalho com essas três premissas de fazer essa articulação sobre tudo isso, né, que é indicar porque vai ter um novo relator de plenário, quando ele for pautar, ele vai ter que indicar o relator de plenário. Entendeu? Então, a gente está fazendo um trabalho amarrado para que isso não vire um golpe contra a gente. Porque um novo relator de plenário pode chegar e mudar todo o projeto. Entendeu? Ele tem esse poder. E quero dizer que, junto com a minha equipe, a gente desenvolveu uma plataforma eletrônica que a gente vai depois disponibilizar para todos vocês, que é um canal que leva de uma forma bem ágil, bem tranquila, para todas as redes, cada um dos deputados. Porque a gente vai ter que fazer esse trabalho também de rede social, pressionando eles para colocar na pauta e para garantir o voto deles em defesa desse descongelamento. Então, a gente contratou uma pessoa que enfim, de programação de internet e fez isso com os 513 deputados, e essa plataforma também está pronta e será mais uma ferramenta de luta, de diálogo, de pressão para a gente colocar em pauta o Descongela. Muito obrigada, e realmente a gente entende que essa é uma pauta nacional. A gente realmente dialoga com o Brasil inteiro, e muito também porque as confederações, né, e a pública é nacional, então a gente acaba fazendo essa prestação de contas para o Brasil todo, e é muito importante o trabalho de cada um de vocês também, para a gente dizer, porque assim, gente, eu quero terminar aqui a minha fala dizendo assim, olha, muito para a gente que está no serviço público,
e é servidor, e a gente que está na liderança, a gente que está, enfim, fazendo esse trabalho, é um trabalho que historicamente, a gente está num momento histórico do nosso país, da nossa cidade, muito difícil, né? A gente acabou de passar por um período de golpe, uma tentativa muito séria de golpe, a gente tem graves problemas sociais. Então, o papel do serviço público, do servidor, e o papel de vocês na condução dos trabalhadores dos serviços públicos é muito importante. Então, dizer, mandar muita força, muita energia para cada um de vocês, dizer que há todo um trabalho para desmobilizar a gente, para dizer que não é possível, que as coisas não vão mudar. E a gente sabe que tudo que a gente conquistou de direito, de civilidade na nossa sociedade foi com muita luta, e luta de pessoas como vocês, né, como a pública, todo mundo, e não desiste da gente construir um outro futuro, né, não abrir mão desse sonho. Então, dá muita força para vocês, que também tem muita gente aqui no Congresso que está junto com vocês e que a gente precisa se unir, e é na união que a gente avança. Em meu nome, em nome da Pública, de todas as entidades, dos vários estados participantes aqui do nosso conselho de hoje, quero agradecer muito a sua presença, mais do que a sua presença, agradecer o trabalho que você tem desenvolvido em prol do servidor público e do serviço público. E você percebeu que você foi eleita por São Paulo, mas você já está no Brasil inteiro. E nós, da Pública, estamos com você em cada estado desse país. Muito Muito obrigado por obrigada. tudo, deputada. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP que traz para você informações sobre cidadania e serviço público. Não perca o nosso próximo programa. Estaremos aguardando você. Até lá!